Descubra 5 músicas incríveis e transformadoras que vão tocar seu coração com Os Amiguinhos TV. A rua fervilhava, cheia de vida e cor, onde casas se misturavam a grafites vibrantes. Era ali, no coração de um bairro pulsante de São Paulo, que Ana, uma jovem de 22 anos, sonhava em ser cantora. O sol batia forte e, enquanto a música ecoava dos bares, um novo dia se desenhava em sua mente. Mas os ecos das vozes ao redor também traziam dúvidas, fazendo seu coração se apertar. Você? Cantora? Com esse sotaque e essa origem, sussurravam os críticos entre risadas. E em meio ao caos, sua avó Maria surgia como um farol, sempre lembrando-a que a música tem poder de unir, de transformar. Certa manhã, Ana se deparou com um cartaz de um concurso de música que prometia uma oportunidade dourada, um contrato com uma gravadora renomada. As palavras brilhavam em seus olhos e uma onda de esperança tomou conta de seu ser. Isso é o que eu sempre quis, pensou, mas a euforia logo deu lugar a um turbilhão de inseguranças. O olhar desconfiado da mãe, preocupada com o futuro da filha, fez seu coração balançar. Percorrendo as ruas de sua infância, Ana decidiu que não contaria a ninguém sobre sua inscrição. A incerteza e a pressão tornaram-se um combustível, empurrando-a para os braços de seus amigos e vizinhos, que a apoiavam incondicionalmente. Os ensaios começaram e logo se tornaram um refúgio. O grupo musical, que enfrentou o mesmo estigma que Ana, o juntava em uma dança de risos, suor e vozes que se mesclavam como um samba. Cada canção escolhida explorava a luta e a esperança do povo. Ana descobriu que a força na música estava nas histórias que compartilhavam, e em cada acorde, sentia seu próprio fardo sendo atenuado. Mas o tempo corria e a pressão aumentava. No auge da ansiedade, decidiu mudar sua interpretação para agradar aos que amava. Ao ensaiar, sua essência se dissipou e a frustração tomou conta. O que deveria ser liberdade se tornou uma prisão. Naquela noite, em um momento escuro de dúvida, sentou-se no terreiro de casa, lágrimas escorrendo. Maria, com seu olhar carinhoso, a encontrou e a abraçou. Não se esconda, minha filha. Sua voz precisa brilhar. As palavras de sua avó reverberavam como um mantra em sua alma, mas ainda havia uma luta interna. A batalha com suas inseguranças era feroz. No entanto, um fogo começava a arder dentro dela. O dia do concurso chegou como um carnaval de emoções. O palco familiar estava ali, mas a pressão social parecia um peso insuportável. Olhares ácidos, comparações vorazes. Mas, quando estava prestes a se deixar consumir pela insegurança, uma ideia brilhou em sua mente. Decidiu cantar a música que havia escrito em homenagem à sua avó e ao seu bairro, extravasando a dor em cada nota. Os primeiros acordes ecoaram. Enquanto a melodia se desenrolava, Ana se entregou completamente. O vibe do público mudava a cada verso, e sua alma transbordava na performance. Entretanto, a batalha estava longe de terminar. Uma tensão subiu no ar enquanto os jurados discutiam, avaliando sua autenticidade em meio a um mar de clichês e rótulos. O que será que eles decidirão? Ana conseguirá conquistar seu espaço, ou o medo ainda levará de volta às sombras? Continuaremos a partir daqui. O silêncio pairou no ar, como um fôlego suspenso antes da tempestade. Os rostos dos jurados, cada um com uma expressão diferente, pareciam analisar não apenas a performance, mas também a essência de Ana. Enquanto a música ainda ressoava em seus ouvidos, ela mal conseguia conter a ansiedade pulsando em seu peito. A adrenalina fazia seu coração bombear como um tambor, e a expectativa do público ecoava como um rugido distante. Talvez eu tenha me aventurado demais, pensou Ana em um lampejo de dúvida. A insegurança, que até então tentará controlar, começava a lhe consumir de novo. Mas bastou um olhar para a plateia. Os amigos que tinha trazido se destacavam entre a multidão, sorrindo e acenando com entusiasmo. Maria, com olhos cheios de lágrimas de orgulho, a observava da primeira fila, e naquele momento, uma onda de calor tomou conta de Ana. Os jurados finalmente se alinharam para anunciar o resultado. O respeito e a admiração que Carlos, o jurado mais renomado, tinha no meio musical eram palpáveis. Ana se lembrou de todas as conversas que ouvirá sobre ele. Cuidado com o olhar dele, ele é o crítico mais difícil, diziam. Mal sabia que por trás daquela carranca existia um amor profundo pela música autêntica. Hoje tivemos a oportunidade de ouvir uma performance impactante, começou Carlos, sua voz grave reverberando por todo o auditório. Ana prendeu a respiração, os olhos fixos nele como se suas palavras fossem um feitiço capaz de inverter sua sorte. Uma letra que toca, uma entrega genuína. Ana, você trouxe à tona algo que muitos artistas esquecem, disse ele, uma leveza em sua expressão visivelmente apertada.
O olhar de Carlos era tão intenso que Ana quase achou que ele realmente enxergava sua alma. Entretanto, tem algo que precisamos discutir neste momento. A plateia silenciou como se o mundo tivesse parado. Gustavo seu foco em cada palavra, sentindo que, naquele instante, toda sua vida estava pendurada na ponta da língua de um estranho. Embora sua interpretação tenha sido bonita, sinto que você ainda está se escondendo um pouco na sombra de outros e da sua própria insegurança. Você precisa achar o seu som, Ana. A verdadeira artista que está dentro de você. Somente assim conseguirá brilhar. As palavras dele sejam como um brado de liberdade e ao mesmo tempo uma revelação dolorosa. Ana sabia que não poderiam ser ditas apenas por amabilidade. Era uma cobrança que ela mesma impunha sobre si. A sala estava imersa em murmúrios. Os olhares trocados indicavam curiosidade e apoio, mas também críticas. Ana respirou fundo. Uma ideia audaciosa rapidamente começou a tomar forma. Ela já havia cruzado a linha da dúvida e não poderia voltar agora. Eu agradeço as críticas. Elas são valiosas e me farão crescer, respondeu, sentindo um calor crescente percorrer sua espinha. O público pareceu se animar novamente. Mais do que isso, eu quero me mostrar. Eu quero cantar agora outra música. Uma que já escrevi e que reflete a verdade que carrego dentro de mim, uma verdade que diz que não posso mais me esconder. Um murmúrio percorreu a plateia. Carlos arqueou as sobrancelhas. Intrigado. Ana se dirigiu ao centro do palco, pegou o microfone novamente e olhou para cada um que havia vindo para ouvi-la. O olhar de Maria transmitia encorajamento, e os amigos balançavam a cabeça em apoio. Essa é a minha verdade, anunciou, enquanto o som do seu coração acelerava mais uma vez. E no momento em que deu os primeiros acordes, uma sensação de liberdade tomou conta dela, como se todas as correntes que aprendiam se quebrassem de uma vez. Mas seria suficiente? Os jurados iriam aceitar sua vulnerabilidade? A resposta ainda estava por vir. A música começou a fluir e, com ela, uma onda de emoções tomou conta de Ana. Cada nota ecoava como se fosse um grito de libertação, e as letras, escritas nas noites insones, revelavam seu íntimo. Ela não se limitou a cantar, na verdade, ela estava compartilhando um pedaço de si, cada palavra um golpe contra suas inseguranças. O nervosismo deu lugar a uma sensação de energia palpável, que parecia reverberar nos rostos dos presentes. O público começou a se mover, as primeiras batidas balançando alguns e fazendo outros fecharem os olhos, perdidos em conexão com aquela nova verdade. O feedback era instantâneo. Ana conseguia ouvir suspiros, risos, murmúrios emocionais. Ela viu até mesmo Maria chorando de alegria, e isso a fez intensificar a entrega. No palco, Ana estava viva. Cada acorde a fazia sentir-se mais forte, menos como uma artista à mercê de opiniões alheias e mais como uma força a ser reconhecida. Ela lembrou-se de todas as batalhas enfrentadas, os dias em que se sentiu invisível, a pressão para se encaixar, as horas escondendo-se atrás de outras vozes. Não mais. Ela não se escondia. Isso é para todos nós que já sentimos medo. Ela gritou, quase como se estivesse desafiando o mundo. E o público respondeu com aplausos e gritos incandescentes. Carlos, agora em um misto de surpresa e respeito, observava atentamente. Ele respirava a verdade do momento e, pela primeira vez, estava realmente impressionado. Ana podia sentir a energética troca de olhares, não apenas entre ela e os que vieram apoiá-la, mas entre todos que estavam ali. Havia algo mágico no ar. O solo musical a levou a um clímax, onde tudo parecia se encaixar. No entanto, algo que ela não esperava apareceu. Uma memória distante, de quando era uma garotinha, cantando para o espelho, vestindo os sapatos da mãe e sonhando em ser uma estrela. Essa imagem a encheu de um novo ardor, uma determinação renovada. Enquanto deslizava para a conclusão da canção, Ana percebeu que não precisava mais provar nada a ninguém. Sua verdadeira arte não era o que os outros queriam ouvir, mas o que ela tinha dentro de si. A música começou a diminuir, mas a intensidade de sua emoção só aumentava. Quando finalmente terminou, o auditório explodiu em aplausos ensurdecedores. Vários rostos estavam iluminados por sorrisos genuínos, e alguns até se levantaram para ovacioná-la. Ana sentiu lágrimas brotarem de seus olhos. Era uma catártese, um reconhecimento que ultrapassava as notas e se infiltrava fundo em sua alma. Mas antes que ela pudesse deleitar-se por muito tempo nessa glória, Carlos levantou-se. Seus olhos refletiam a seriedade que Ana já conhecia, mas agora havia uma nova energia no ar. Uau! Você realmente se encontrou, Ana. Estou impressionado, mas, e se essa transformação é só o começo? O que você fará com essa nova voz? Ele questionou firmemente. Aquele instante cortante deixou Ana sem palavras. O público aplaudia,
mas ela estava em um tumulto interno. Era uma pergunta que poderia mudar tudo. Adiantar-se naquele momento era um risco. E se a vida realmente estivesse prestes a mudar? Enquanto os aplausos ecoavam e as luzes brilhavam intensamente, Ana percebeu que estava prestes a descobrir, não apenas quem era em cima do palco, mas quem poderia ser na vida real. O próximo passo era mais do que uma performance. Era a jornada em busca de sua verdadeira identidade artística e pessoal. Ela bateu o pé no chão, sentindo a força que a impulsionava. E com um sorriso confiante nos lábios, pegou o microfone novamente, pronta para responder a pergunta que ecoava na mente. A plateia estava em expectativa. E agora, era hora de desatar os nós que ainda prendiam. Que transformações a aguardavam? Ana respirou fundo, o microfone ainda quente em suas mãos. Seu coração batia forte, cada pulsação um lembrete de que estava ali, viva e disposta a se desafiar. O olhar do público não era mais apenas um mar de rostos. Agora, era uma corrente de energias, uma conexão verdadeira que a fazia querer voar. Eu não sei exatamente o que vem a seguir, começou, um tremor de sinceridade na voz. Mas sinto que essa é apenas a pontinha do que eu posso ser. Fiz isso por mim, mas também por cada um de vocês. As palavras saíam despretensiosas, como se naquele momento, a sinceridade fosse o único caminho a seguir. O silêncio que seguiu era pesado, quase palpável. Ana olhou nos olhos da plateia, buscando qualquer sinal de compreensão. Foi então que ela viu Maria, seus olhos brilhando como estrelas. O apoio da amiga dava coragem, e uma nova visão começou a se formar na sua mente. E se eu pudesse continuar usando a música para inspirar pessoas? Para falar sobre as lutas que todos enfrentamos? A ideia a tocava profundamente. Lembrou-se das inseguranças de seus amigos, das histórias compartilhadas, das noites em que se sentavam a discutir sonhos e medos. A música poderia ser uma ponte, uma forma de unir vozes e histórias. Carlos, ainda ali, observava. Sua expressão séria agora tinha um toque de encorajamento. Era como se ele desse uma segunda chance a Ana, permitindo que ela explorasse esse caminho novo e ousado. Ele levantou uma sobrancelha, quase como um convite silencioso para que ela seguisse adiante. Ana sorriu, o frio na barriga dando lugar a uma sensação efervescente de possibilidade. A música não precisa ser perfeita. Ela precisa ser verdadeira. E se eu pudesse juntar isso tudo em um projeto que realmente ressoe com as pessoas? Os aplausos começaram de novo, mas desta vez não eram apenas uma reação à apresentação. Eram aplausos de adesão a uma ideia. Quero criar um espaço onde possamos compartilhar músicas que impactem a vida, histórias que inspirem, que nos façam rir, chorar, acima de tudo, nos lembrar do valor que cada um de nós tem. Que tal podermos fazer isso juntos? A multidão respondeu com gritos e palmas. Sentiu que, naquele instante, havia algo muito maior do que o seu sonho de ser uma artista. Era um chamado para uma missão que poderia afetar vidas de verdade. Todos ali sentiam a energia, e Ana podia quase tocar a esperança no ar. Eu quero que essa jornada seja nossa. Podemos ser a mudança de que precisamos. Ela estava exaltada, a paixão fluindo como nunca antes. O calor da conexão coletiva fazia vibrar por dentro. Mas antes que pudesse mergulhar mais fundo em suas ideias, uma voz ao fundo interrompeu. E se você falhar, Ana? E se não for o que espera? Era uma pergunta poderosa que ecoou, trazendo um novo desafio. O público ficou em silêncio, cada rosto voltado para ela, esperando uma resposta. Ana parou por um momento, processando a dúvida que tinha sido lançada. Uma onda de incerteza tentou invadi-la, mas ela se lembrou de tudo pelo que lutou até agora, da noite em que se descobriu no palco. Seu olhar tornou-se decidido. Eu prefiro falhar tentando ser quem eu quero ser do que viver na sombra do medo. O que importa é que eu não vou desistir de mim mesma, nem de nós. As palmas irromperam novamente, mais intensas, mais envolventes. A certeza de que estar ali e expor-se era a maior vitória começava a se fixar no coração de Ana. As luzes brilhavam e ela sabia que, independentemente do que acontecesse, estava no caminho certo. Mas algo ainda perturbava. Essa nova jornada tinha seus riscos, e ela não sabia como as pessoas ao seu redor reagiriam quando as ondas da mudança começassem a bater. O que aconteceria quando a realidade das complexidades da vida começasse a se infiltrar em seu sonho? O público, agora plenamente envolvido, esperava ansioso por mais palavras de Ana, mas a verdade é que ela mesma não sabia qual seria o próximo passo. A mistura de nervosismo e excitação a consumia, mas, acima de tudo, a determinação estava mais viva do que nunca. Atrás dela, as luzes piscavam freneticamente, e o som da multidão se intensificava.
O calor da emoção era inegável, e Ana percebeu que a jornada que começava agora não seria fácil. Mas fazer parte de algo maior era exatamente onde ela queria estar. Com um último olhar ao público, sentiu que o futuro estava em suas mãos. E, com um suave sorriso, ela sussurrou: vamos juntos descobrir até onde essa canção pode nos levar. O que mais estaria por vir nessa jornada? Ana sentiu a energia da plateia pulsando ao seu redor, quase como uma onda vibrante que envolvia completamente. Ela sabia que precisava aproveitar aquele momento, mas uma parte dela estava apreensiva sobre tudo o que viria a seguir. O desejo ardente de fazer a diferença se misturava a um medo sutil, como uma sombra tentando cobrir a luz que acabará de acender. Depois de soltar aquelas palavras que ecoaram no ar, um pensamento voltou à sua mente. E se ela não conseguisse criar o espaço que tanto sonhava? E se aquelas vozes de encorajamento não fossem suficientes para mantê-la em pé? Mas, olhando para Maria, a amiga que sempre esteve ao seu lado, Ana teve um vislumbre de esperança. Cada expressão positiva no rosto da multidão era um lembrete de que, assim como ela, todos ali carregavam suas próprias histórias. O que vocês acham que devemos fazer juntos? Perguntou Ana, agora com mais segurança. O mar de vozes se agitou. Algumas sugeriram que ela gravasse um EP, outras quiseram escrever canções coletivamente. Cada ideia era um tijolo no edifício de seu sonho, e Ana começou a desenhar mentalmente como aquele projeto poderia se concretizar. Vamos começar com um workshop. Alguém gritou. Era a mesma garota que, tempos atrás, havia falado sobre os desafios que enfrentava. A ideia parecia tão simples, mas tão poderosa. Ana acenou firmemente com a cabeça. Um espaço onde podemos nos reunir e compartilhar nossas histórias através da música. Um lugar para nos encontrarmos, rirmos e chorarmos juntos. Ela sentiu uma onda de entusiasmo perfurar o ar, e as palmas voltaram a ecoar. A sala parecia vibrar com uma nova promessa, uma nova identidade coletiva. Mas havia perguntas sem resposta dançando em sua mente. Como reunir esses novos amigos? Onde conseguir o apoio necessário? Ana sabia que precisaria de um plano, de estrutura. A cada passo que dava, a responsabilidade de seu sonho parecia se intensificar. Ana tinha apenas algumas interações em mente. Quem aqui se sente confortável em se apresentar? E gostaríamos muito de ouvir suas histórias, todos nós. Com um gesto animado, ela gesticulou para que aqueles que desejassem falassem. Alguns se levantaram, nervosos, mas determinados. Uma garota tímida começou a compartilhar sua luta contra a ansiedade e como a música ajudou a se sentir mais viva. Outro rapaz falou sobre suas dificuldades em aceitar quem era. Cada história era um eco profundo de amor, dor, esperança e coragem. Ana absorveu cada palavra. Naquele momento, ela percebeu que o que estava se formando não era apenas um projeto musical, mas uma comunidade. Uma rede de apoio que poderia transformar vidas. As lágrimas escorriam pelo rosto de alguns, outras risadas se misturavam ao som dos desabafos. Ana se sentiu profundamente tocada, como se cada um ali fosse uma parte essencial do que estava criando. Estamos juntos nisso! Gritou Ana, mergulhando em entusiasmo coletivo. Vamos nos tornar a mudança que queremos ver no mundo. As palmas e gritos de aprovação preenchiam o espaço, e aquele sentimento de pertencimento inundou o coração de Ana como um bálsamo. Mas no fundo da sua mente ainda havia aquele eco persistente. E se tudo desmoronasse? E se a comunidade não se mantivesse unida? As inseguranças começaram a se reassegurar no canto de sua mente, sussurrando perguntas que não saíam de seu coração. E se ela não conseguisse manter o ritmo na jornada próxima? E se as vozes que se uniam hoje se calassem amanhã? Seu sorriso se manteve, mas a interrogação persistia. Vamos descobrir tudo isso juntos, reafirmou, decidida. A plateia estava vibrante, mas nas profundezas de seu ser, Ana sabia que as maiores batalhas seriam aquelas enfrentadas internamente. Que desafios estavam por vir quando a realidade começasse a testá-la? Como lidar com os ecos de sua antiga insegurança enquanto tentava ajudar outros? Com isso na mente, Ana respirou fundo e olhou para a multidão, uma nova chama ardendo em seu coração. O caminho à sua frente estava cheio de surpresas, e a cada passo, ela estava prestes a descobrir, de formas inesperadas, quem realmente era e o que poderia fazer por todos eles. E, enquanto a multidão vibrava, uma única pergunta pairou no ar: o que mais a música poderia ensinar a todos nós? Ana saiu daquele evento sentindo uma mistura intensa de emoções. O calor da plateia ainda pulsava em seu corpo, mas uma sombra de dúvida insistia em se instalar em seu coração. Ela precisava transformar aqueles momentos de euforia em ação concreta. Mas como?
As ideias fervilhavam em sua mente como fogos de artifício, mas a dúvida voltou com força. E se tudo desmoronasse? E se ela não conseguisse conectar todas aquelas almas? Estamos juntos nisso, repetia baixinho para si mesma, tentando encontrar conforto nas palavras que havia compartilhado. O fortalecimento dos laços da comunidade parecia um guia, mas o peso da responsabilidade era inegável. Ela e Maria precisariam elaborar um plano-algo para unir todos aqueles corações que tinham começado a vibrar juntos. No dia seguinte, Ana decidiu se encontrar com Maria em uma cafeteria tranquila. Enquanto tomavam café, a energia ainda estava presente, mas com um toque de ansiedade. E se apenas for um sonho? E se não conseguirmos fazer isso acontecer? Perguntou Ana, olhando para o céu nublado do lado de fora. Ana, você tem que acreditar. Olhe como a gente impactou aquela multidão. Maria respondeu, com os olhos brilhando de determinação. As pessoas sentiram algo especial. Podemos começar a criar um cronograma, chamar todos para um encontro e definir as primeiras etapas. É isso. A paixão começou a crescer dentro de Ana novamente. Se conseguirmos reunir todo mundo mais uma vez, poderemos discutir detalhes, dividir ideias e trabalhar juntos. O poder está na coletividade. Nos dias seguintes, Ana trabalhou incansavelmente para organizar o próximo encontro. Ela criou um evento no grupo online que havia formado e convidou todos aqueles que participaram da reunião anterior. O toque das notificações em seu celular a deixava animada, mas também nervosa. As dúvidas novamente começaram a dançar em sua mente. E se ninguém comparecesse? E se os mesmos que haviam se levantado, hoje ficassem em silêncio? Mas naquela noite, uma mensagem de apoio chegou de um rapaz que havia compartilhado sua história sobre aceitação. Ana, mal posso esperar pelo nosso próximo encontro. Sua energia é contagiante e precisamos de você para guiar a gente nessa jornada. Aquilo a deixou mais esperançosa. O encontro se aproximava e, no fundo, ela sabia que não poderia deixar o medo dominar o momento. Era hora de empoderar a si mesma e ao grupo. A expectativa estava no ar, e a sala seria mais do que um espaço para músicas. Seria um lar para as almas que buscavam apoio e força. Finalmente, o dia do encontro chegou. O local estava decorado com cartazes, luzes suaves e uma mesa repleta de materiais para inspirar a criatividade. Ana sentia ansiedade, mas a expectativa de tudo que estava prestes a acontecer queimava em seu interior. Algumas pessoas já estavam reunidas, cumprimentando outras e trocando palavras animadas. Gente, isso é tão incrível! Exclamou uma das garotas, seus olhos brilhando. Ana sorriu, sentindo seu coração encher-se de esperança. Ela começou a falar. Suas palavras fluíam mais naturalmente do que nunca. Oi, pessoal! Estou tão feliz que vocês estão aqui. Hoje, vamos começar a construir algo grande juntos. Vamos criar canções que são reflexo das nossas histórias, das nossas lutas e das nossas vitórias. Nesse momento, o clima na sala era palpável. Todos já estavam conectados, prontos para compartilhar risadas, lágrimas e suas vozes. Mas, enquanto organizavam as primeiras dinâmicas e cada história era compartilhada, Ana sentiu que um desafio gigante se aproximava. No canto da sala, um jovem se mantinha na sombra, com o olhar distante. Ele parecia hesitante e perdido, como se não pertencesse àquela nova comunidade. E se ele não se juntar a nós? E se não conseguirmos alcançá-lo? O receio crescia em Ana enquanto observava o jovem. Espero conseguir desenvolver um diálogo com ele, pensou, sentindo uma nova pressão se formar. Porque, afinal, seria mais fácil dar atenção àqueles que espontaneamente estavam se abrindo. Mas as sombras muitas vezes escondem as vozes mais poderosas. Ana respirou fundo, determinado a incluir todos ali. O caminho pela frente estava repleto de emoções, desafios e possibilidades. E, enquanto o grupo germinava no calor da premissa de pertencimento, a questão pairava. Conseguiria tocar aquele coração que estava distante? O que mais a música poderia realizar naquela sala, além de conectar almas e transformar histórias? O ambiente estava aquecido por uma energia que pulsava com risos e histórias, mas a atenção de Ana se dirigiu novamente ao jovem que permanecia isolado. O jeito dele a intrigava, algo em sua postura transmitia uma fragilidade profunda. Todo aquele entrosamento ao redor, a alegria vibrante, parecia uma realidade distante para ele. Ana olhou para Maria, que estava conduzindo um grupo de discussão animado, e sentiu um impulso. Poderia esperar que o jovem se aproximasse, ou poderia dar um primeiro passo. Sem pensar duas vezes, ela se levantou e caminhou na direção dele, cada passo pulsando no ritmo das batidas de seu coração. Oi, eu sou a Ana.
Posso me sentar aqui? Ela sorriu, tentando quebrar o gelo que parecia envolvê-lo. O jovem hesitou, mas assentiu com a cabeça. Os olhos dele se encontravam com os dela, e Ana percebeu que havia uma centelha de curiosidade ocultada atrás da barreira que ele ergueu. Como você está se sentindo? É o seu primeiro encontro? Ana perguntou suavemente. É complicado. A voz dele era baixa, mas cada palavra parecia pesar como uma pedra. Eu não sou bom em me abrir para as pessoas. A música, não sei se faz sentido para mim. Ana sentiu um aperto no peito. Talvez você não precise ter todas as respostas agora. Aqui, estamos todos juntos e cada um tem sua história. Eu sou apenas uma pessoa que acredita que a música pode ser um caminho para a cura. O jovem olhou com olhos atentos, e a faísca de desconforto começou a se desvanecer, deixando espaço para algo novo. Mas e se eu não conseguir acompanhar? E se ninguém se importar? Ele se permitiu um pouco de vulnerabilidade, mas ainda havia dúvida. Olha só, Ana disse, sem hesitar, eu estou aqui para garantir que você não precise fazer isso sozinho. Você é parte deste grupo agora, e o que você tem a dar é tão importante quanto o que todos nós trouxemos. Ele parecia ponderar suas palavras, e um suave brilho começou a aparecer em seus olhos. Mais pessoas se aproximavam, sem perceber o momento delicado que estava acontecendo em silêncio. Ana decidiu que este era o momento perfeito para um passo além. Vamos fazer uma dinâmica agora. Que tal você se juntar a nós e compartilhar algo que te inspira? Não precisa ser perfeito. É sobre conexão, não performance. Ele hesitou, mas começou a abrir a boca como se quisesse protestar. Não sei se consigo. Vamos. Um passo de cada vez, certo? Ana sorriu, cheio de expectativa. O ambiente estava mudando e ela queria que ele sentisse isso. Enquanto as pessoas se reuniam em semicírculo, Ana encorajou o jovem a se juntar. A sala estava cheia de vozes empolgadas, e para sua surpresa, ele terminou por soltar uma risada nervosa. Aquela simples ação de aceitar o convite fez com que uma nova dinâmica emergisse. De repente, a música começou a tocar e Ana correu para o meio do grupo, puxando o jovem para o coração daquele círculo acolhedor. Isso, pensou ela, era exatamente o que queríamos construir. Mas ali, no calor das canções sendo criadas, Ana sentiu a ansiedade crescer novamente. Aquela era uma chance de transformação, e ela precisava que todos estivessem dispostos a se abrir, principalmente o jovem que ainda carregava suas sombras. E se eu não conseguir fazer esse grupo se unir completamente? O medo sussurrou em sua mente. Jovem, agora integrado ao grupo, começou a balançar levemente os ombros. Um lampejo de esperança nasceu no peito de Ana. E se esse momento fosse a chave para trazer à tona a verdadeira força da comunidade? Seria aquele o instante que transformaria o medo em amor? Ela sabia que um novo desafio estava apenas começando. Enquanto as músicas seguiam, a interrogação pairava no ar. Conseguiria Ana desvendar os mistérios de cada alma nesses encontros, e o jovem que estava tão distante se tornaria o coração pulsante que todos precisavam? O grupo começou a se animar ainda mais com a batida, e a sala parecia vibrar com a energia de cada nota. Ana observava o jovem, que aos poucos se deixava envolver, os ombros relaxando, como se o peso que carregava há tanto tempo estivesse começando a se dissipar. Ele não estava sozinho. Havia outros ao seu redor, sorrisos e olhares de encorajamento surgindo como lanternas em uma noite escura. Vamos formar duplas e contar sobre uma música que passou por algo especial com a gente, exclamou Ana, sentindo a adrenalina crescer. O jovem hesitou um pouco, mas a curiosidade nos olhos dele dizia que ele estava disposto a tentar. Com um aceno quase imperceptível, ele se virou para a garota ao lado dele, e Ana pôde ver que as barreiras estavam começando a rachar. As vozes começaram a ecoar pela sala. Histórias de superação, de amor e de perda foram se entrelaçando, enquanto Ana se movia pelo grupo, escutando e se emocionando com cada relato. A conexão estava sendo feita, e a música se tornava a ponte para algo muito mais profundo. Quando chegou a vez da dupla que o jovem formara, o nervosismo fez morder o lábio, mas logo começou a falar. Uma música que me toca muito é Tempo Perdido do Legião Urbana. A letra fala sobre aproveitar a vida e não se deixar levar pelo medo. Eu entendo isso. Sempre tive tanto medo de errar que deixei de viver muitas coisas. Ana sentiu um frio na barriga. Era como se cada palavra dele estivesse abrindo uma porta. A sala inteira parecia prender a respiração, dando espaço para que ele continuasse. Ele olhou ao redor e, para sua surpresa, encontrou apoio nos rostos que o cercavam. Eu sempre pensei que a música só era para quem sabia tocar bem ou cantar. Mas agora, percebo que ela serve para expressar o que não conseguimos dizer.
Como se eu tivesse uma parte de mim guardada por tanto tempo, e agora, finalmente, está saindo. Aquelas últimas palavras ecoaram forte no coração de Ana. Ela viu outros olhos se encherem de lágrimas, outros rostos se iluminarem com a mesma compreensão. Afinal, a música vai muito além da técnica ou da performance. Ela é uma linguagem universal. Ana sentiu que aquele era o momento culminante. E se todo mundo se jogasse neste mar de emoções? Pensou, enquanto a música que tocava na sala ganhava uma nova profundidade. Com o ambiente aquecido, ela puxou um violão que estava pendurado na parede, e discretamente começou a tocar apenas mais uma de Amor, de Lulu Santos. As vozes foram se unindo, entre risos e lágrimas. O jovem começou a acompanhar, hesitante no início, mas logo deixando as incertezas de lado. A música parecia abraçar todos os presentes. Ana olhou para o jovem e viu uma transformação em seu olhar, um brilho novo que refletia esperança. O círculo estava se fechando, e ele fazia parte disso. Pouco a pouco, eles estavam juntos, todos unidos por aquele momento. Mas, mesmo assim, uma pontada de ansiedade ainda se instalava no peito de Ana. Estamos apenas começando, certo? O que mais está por vir? A pergunta pairava em sua mente como um mistério a ser resolvido. Quando a canção terminou, a sala ficou em silêncio por um breve momento, até que um aplauso irrompesse. Mas o que ela não esperava era que o jovem se levantasse, com uma voz um pouco mais firme, dissesse: eu gostaria de compartilhar uma música, uma que significa muito para mim. E aquela declaração ecoou na sala como um chamado. Era o momento da verdade que todos aguardavam, a chance de um novo tópico, um novo desafio. Ana sentiu seu coração acelerar. O que ele vai criar agora? Ponderou. E, com uma mistura de expectativa e apreensão, assistiu à revelação que estava prestes a acontecer. O jovem se posicionou no centro da sala. O olhar dele cintilava entre a vulnerabilidade e a coragem. A atmosfera estava carregada de expectativa. Um silêncio reverente tomou conta dos presentes. Ana sentiu como se o tempo tivesse parado, enquanto todos se preparavam para ouvir aquele momento especial. Eu sempre achei que só eu sentia isso, começou ele, a voz firme, mas carregada de emoção. A música que eu quero compartilhar hoje é Cazuza, Exagerado. Não porque eu me considere exagerado, mas porque ela fala sobre um amor intenso, que é difícil de descrever. Eu nunca consegui amar alguém como eu realmente queria. É como se houvesse uma barreira. Ele pausou, respirando fundo. Ana observou as reações ao redor. Algumas pessoas balançavam a cabeça, outras tinham os olhos brilhando, como se a história deles os tocasse diretamente. O jovem continuou: no meio disso tudo, eu percebi que muitas vezes escondemos nossos sentimentos por medo de sermos machucados. O amor é isso, um misto de dor e alegria, mas a música, a música nos faz acreditar que tudo é possível. Mais uma pausa, mas agora o nervosismo havia dado lugar a uma determinação firme. Ele olhou para o grupo, como se buscasse apoio, como se quisesse que todos fossem parte da sua história. Cazuza me ensinou que é preciso dar aos outros a chance de nos amar exatamente como somos. Somos todos exagerados em algum nível, e isso é bom, ele disse com um sorriso. Enquanto falava, Ana percebeu que a sala vibrava com cada palavra, como se o jovem estivesse construindo uma ponte para as dimensões da alma que poucos tinham coragem de atravessar. Ele prosseguiu: tinha uma vez que eu me declarei para uma garota e fui rejeitado. Aquilo me fez perder a fé em mim mesmo. Mas a música me lembra que cada sentimento é válido e que eu tenho que arriscar. O amor vale a pena, mesmo com seus altos e baixos. O grupo estava completamente atento. Algumas cabeças ainda balançavam em concordância. Ana sentiu uma mistura de tristeza e esperança nas palavras dele. Todos ali tinham suas próprias histórias de amor e perda, e agora estavam vendo um espelho diante deles. Eu gostaria de cantar um trecho. A declaração saiu como um grito de liberdade. A sala explodiu em murmúrios de incentivo. Vai, cara! Você consegue! Alguém gritou. O jovem respirou fundo mais uma vez. Num impulso, começou a cantar as primeiras linhas com um tom hesitante, mas logo a emoção tomou conta dele. A música reverberou por todos os cantos, e Ana se juntou a ele, tocando suavemente as cordas do violão. A energia mudou instantaneamente. Todos começaram a cantar junto, cada voz se misturando, criando uma harmonia que parecia inexplicável. O jovem estava vibrante, radiante, e Ana não pôde deixar de sorrir ao ver a transformação à sua frente. Finalmente, as barreiras haviam se rompido. Ao terminar a música, a sala estava em pé, as palmas ecoando como trovões, lágrimas de alegria nos olhos e sorrisos amplos. Ele olhou ao redor, quase incrédulo, como se ainda não pudesse acreditar que havia compartilhado tanto de si.
Obrigada por compartilharem isso comigo, ele disse, a voz um pouco embargada. Eu não sabia que poderia sentir tanto apoio. Isso é tudo que eu precisava. Todos se aproximaram, formando um círculo que parecia pulsar com amor e compreensão, e Ana sentia seu coração transbordar de emoção. Mas, no fundo, uma nova pergunta fervilhava em sua mente. E agora? Qual será o próximo passo para todos nós? Como podemos continuar essa jornada de descoberta e conexão? Ela estava prestes a descobrir que aquela música era apenas o começo de algo muito maior. O ar estava carregado de emoções, e Ana sentia que a atmosfera vibrava como nunca antes. Cada rosto na sala refletia esperança, e o jovem que antes parecia perdido agora brilhava, envolvido pelo calor da aceitação. Era como se juntos tivessem acendido uma tocha que iluminava o caminho para uma nova jornada. Enquanto os aplausos ecoavam e as vozes se entrelaçavam em júbilo, Ana percebeu que aquele momento não era apenas sobre um sucesso individual, mas sobre uma transformação coletiva. O que fazemos a seguir? Ela pensou, com um sorriso imenso no rosto. A ideia de continuar a criar um espaço seguro onde todos pudessem se expressar a motivava. Era hora de dar um passo à frente, de construir algo sólido, algo que pudesse resistir ao teste do tempo. Eu estou tão feliz por ver cada um de vocês se abrindo, disse Ana, com a voz cheia de emoção e sinceridade. O que estamos criando aqui é precioso, e eu quero que cada um de nós continue essa jornada. Vamos trabalhar juntos para desenvolver nossas canções, nossas histórias. A energia na sala começava a se transformar em um plano. Ideias fluíam, e cada sugestão soava como uma nota em uma melodia em construção. O jovem que antes hesitava agora brilhava com convicção. E se organizássemos um festival? Onde pudéssemos nos apresentar e compartilhar nossas histórias com mais pessoas? Ele sugeriu, entrelaçando sua ideia com a paixão que havia encontrado. Burburinho na sala aumentou, e aos poucos, cada um começou a projetar o futuro, discutindo datas, locais e as emoções que desejavam transmitir naquele evento. Maria, que observava orgulhosa, levantou a mão. Vamos mostrar que a música é um caminho de cura para todos. Podemos espalhar essa conexão e ajudar aqueles que ainda não encontraram suas vozes. Aplaudida, sua contribuição uniu o grupo em um clamor de apoio. A excitação crescia, como uma sinfonia em crescendo. Ana estava no centro da orquestra, sentindo que cada parte da comunidade estava se entrelaçando em um único ritmo. Era um movimento bonito, pulsante, e naquele instante, ela sentiu que havia encontrado seu propósito. Não apenas ser uma artista, mas ser uma líder, uma catalisadora de mudança. Nos dias seguintes, o entusiasmo se espalhou. Ana e seus amigos se reuniam regularmente, ensaiando e escrevendo canções, compartilhando suas histórias de vida que alimentavam a música. O festival começou a tomar forma e, com isso, a preparação para um dia que prometia ser inesquecível. As inseguranças vieram e foram, mas a força da comunidade se mostrou mais poderosa do que qualquer medo. Finalmente, o dia do festival chegou. O local estava cheio de pessoas vibrantes, amigos, família, e muita gente da comunidade aclamando a nova geração de artistas. A tenda estava decorada com as cores vibrantes das histórias de cada um, refletindo a cultura e a riqueza do lugar. Ana sentiu o coração se apertar de emoção ao ver todos ali, esperando ansiosos. Quando subiu ao palco, não estava sozinha. Por trás dela, todos os amigos e os jovens artistas formaram uma equipe vibrante, prontos para se apresentar juntos. Com um olhar seguro, Ana respirou fundo e começou a falar. Hoje celebramos a vulnerabilidade. Hoje celebramos a coragem de se abrir, de amar e de ser amado. Este é o som de nossas histórias. E conforme a música começou, o nervosismo deu lugar à alegria. Era uma celebração. Cada nota carregava a essência de suas vivências, e Ana viu seu avô sorrindo da plateia, lágrimas nos olhos de orgulho. Era a transformação plena. A música fluía, e o que antes era insegurança se tornava uma poderosa aura de pertencimento e amor. Naquele palco, todos descobriram que a verdadeira força não estava na luz individual, mas na união de suas vozes. Juntos, não eram apenas artistas, era uma comunidade pulsante, mostrando a todos que a magia da música podia realmente curar e elevar. Quando a performance chegou ao fim, uma onda de aplausos e gritos tomou conta do ar. A certeza de que estavam criando algo realmente especial deixava cada coração em chamas, e Ana, envolta em sorrisos e abraços, sentiu que a jornada estava apenas começando. Mas a última dúvida ainda pairava em seu coração. E agora, o que fazemos com tudo isso? Como mantemos viva essa conexão? Após dar a volta pela sala, atravessada por uma faixa tênue de incertezas, ela levantou as mãos.
Vamos continuar nos reunindo. Cada encontro vai ser um passo a mais. Vamos criar uma verdadeira família musical. A energia daqueles que a rodeava era contagiante. Um coro de vozes distintas ecoou, cada uma representando uma história, um sonho, uma luta. E no auge daquele movimento, Ana soube com toda certeza que a vida que tanto sonhavam era possível. Desde que caminhassem juntos ao deixarem o palco, cada um sentia que aquilo não havia sido apenas uma apresentação, mas o nascimento de um legado. A música continuaria a tocar seus corações, e as notas que criaram juntos reverberariam por muito tempo. Com coragem, amor e união, eles descobriram que a verdadeira magia estava em nunca desistir de sonhar e de acreditar uns nos outros. E naquela noite mágica de celebração, Ana novamente sentiu que tinha finalmente encontrado sua voz. A música não era apenas uma paixão, mas uma missão, algo que poderia transformar vidas. E assim, a jornada de Ana estava apenas começando, com o coração cheio de esperança e inspiração. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Sua voz é importante. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Juntos, vamos espalhar essa energia e inspiração para o mundo.